Boa tarde, mais uma vez, doutora Alissa. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma palestra do curso de capacitação penal para estagiários. Hoje com a presença da doutora Alissa Veiga, defensora pública em Uberlândia. E, como eu já disse da outra vez, ela é a idealizadora desse projeto. Doutora Alissa, seja bem-vinda. Agradeço a senhora em nome da Escola Superior mais uma vez. Obrigada, Kátia. Boa tarde a todos e todas e todes. Adoro falar com vocês, estagiários. Estou aqui à disposição. Se tiver algum problema na conexão, vocês me avisem pelo chat ou pelo celular, tá? Vou tentar falar bem devagar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres encarceradas, que é um tema que eu gosto demais. Vou falar pausadamente e explicar cada item para vocês. Eu não vou começar falando do direito já de supetão. Eu quero falar antes de um histórico com vocês, tá? Tem um livro da Angela Davis que chama assim, Estarão as prisões obsoletas? E ela fala sobre o nascimento das penitenciárias. Como que nasceram as penitenciárias? E quando ela vai falar, ela fala bastante sobre o tema do racismo, né, e das mulheres, e quando ela vai explicar quando que nasceram as penitenciárias, ela explica que as mulheres, nessa época, elas não tinham submissão a essa questão criminal, porque as mulheres, elas não eram sujeito de direito. Então, se eu não sou sujeito de direito, eu não sou submetida a julgamento como uma outra pessoa na época, né? Um homem hétero, branco, era julgado e poderia participar aí da punição através das penitenciárias. Então, as mulheres, elas tinham os seus próprios donos, né? Que eram os maridos, e eram punidas com mordaça, por exemplo, com violência doméstica. Então, nós temos no nosso ser de mulher, desde o começo, essa questão da violência doméstica e essa punição com a mordaça praticada pelos maridos. As mulheres que não tinham donos, para dizer assim para vocês, muitas consideradas prostitutas, tinham aquelas punições de serem colocadas em prisões leigas, que a gente chamava. Isso tudo que eu estou falando para vocês é lá para 1700, antes das penitenciárias. Então, elas eram enfiadas nos locais que a gente chama de prisões leigas, e nessas prisões a gente tinha prostitutas, mendigos, o que eles chamavam vagabundos, jovens delinquentes. Então, eram todos colocados nesses locais que eram impróprios e não existia ainda as penitenciárias, tá? Na época, antes de nascerem as penitenciárias, a gente tinha os penas de banimentos cruéis. Não sei se vocês lembram disso, de amarrar os braços e os cavalos puxarem para serem arrancados do corpo, tortura. Então, as penas eram de penas de banimento, penas cruéis. Então, eram essas penas que as pessoas eram submetidas. Como eu disse, as mulheres ainda não tinham esse questão de julgamento criminal, né? Porque elas eram consideradas como posse do marido. Para vocês terem uma ideia, a cada 8 pessoas que eram degredados, né, que retiradas da sociedade, que sofriam degredos, uma era mulher. E às vezes eram consideradas como uma das penas a realizarem prostituição. Então, às vezes, tinha a pena do próprio Estado na época de submeter aquela mulher à prostituição. Então, isso é mais assim, só em termos gerais, para vocês terem um conhecimento de como que a mulher chegou a poder ter um processo criminal e a receber uma pena, né? Para falar dessas questões das penas corporais e capitais na época, nós tivemos uma revolução, a Revolução Francesa, eu estou falando aqui em termos europeus, em termo europeu agora, que a gente mais tem de referência. E para acabar com essas penas,
nós tivemos a Revolução Francesa e o Iluminismo, em 1789, naqueles dizeres que todos vocês conhecem, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, para romper com o absolutismo e a gente ter essa questão de hoje, de depois da Revolução Francesa, da burguesia entrar no poder. Então, o que a gente tem de problema quando eles rompem esse absolutismo e entra nessa questão do iluminismo? O problema é que o iluminismo ele vai levar em conta as pessoas para trabalharem num sistema econômico, né? E só se preocupa na sociedade com a pessoa que ela é economicamente produtiva. E a pessoa que não é economicamente produtiva, ela é afastada da sociedade. Então, por um lado, a gente tem essa revolução, essa coisa boa, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, mas por outro, na questão punitiva, eles precisavam de um controle muito maior da população. E eles foram criando isso e tirando da sociedade. Então, por isso que eles tiravam mendigos, pessoas que não tinham trabalho. Depois da escravidão, as pessoas que furtavam para comer, roubavam para comer, que eram os ex-escravos. Então, todos eles eram excluídos da sociedade. E nisso a gente permanece até hoje, né? Nessa exclusão social de pessoas que não servem para o capitalismo e as pessoas que não servem para a economia, elas são excluídas e são colocadas em unidades prisionais. E hoje com um maior grau, né? Que a gente ainda exclui mesmo pessoas produtivas, a gente exclui os pobres, né? Os pobres que poderiam trabalhar. Enfim. Então, toda essa questão, ela entra na mulher quando a mulher, primeiro que ela não era economicamente produtiva, mas ela tinha um dono, então ela tinha sua própria sujeição. Sofria violência doméstica e depois, quando ela passou a ser sujeito de direito, ela passou a sofrer violência estatal. E além da violência estatal, ela tem uma discriminação e uma violência da própria sociedade. Por quê? Porque as pessoas discriminam aquela mulher quando ela tem um filho, quando ela está grávida, e que as pessoas não aceitam que essas mulheres possam cometer erros como os homens de praticar algum crime. Então, foi presa, tem filho, mas que absurdo, tem filho, não poderia ter cometido esse crime. Quando, na verdade, um homem comete o crime e ele tem um julgamento ali, e normalmente vai preso, né, depois da condenação, e a gente não tem essa questão de discriminação por ser homens, né? Bom, outra questão aqui, só para conhecimento de vocês, nós tivemos a primeira penitenciária em 1773 na Filadélfia, na Pensilvânia, e dizem, tá? Isso a Angela Davis fala no livro dela, ela não cita fonte, de que os estudiosos na época consideravam que a primeira penitenciária, o nome penitenciária, ele existiu justamente para abrigar prostitutas arrependidas. Isso um pouco antes de chamar penitenciária, né, em 1758. Então, o livro dela é bem interessante, eu indico para vocês, porque ele traz bem esse tema de como surgiram as prisões e se elas estariam obsoletas, né? Ela é adepta de extinguir toda forma de prisão, ela é abolicionista. Eu ainda não tenho minha posição formada totalmente sobre isso, com crimes violentos, mas é um livro muito interessante para a gente ver a questão dos escravos, de como foi depois da abolição da escravatura e de como foram surgindo as penitenciárias. E lembrando que depois desse rompimento que a gente teve dos presos, desculpa, das penas corporais e de se transformarem para prisão, porque a gente tinha uma prisão antes que era até a pessoa receber essa pena capital, que era ou ela era executada ou ela era torturada. Então a gente tinha essa prisão antes, e essa prisão então era provisória. A prisão provisória ela sempre existiu. Aí a gente transformou a penitenciária, que é uma prisão definitiva, para presos que foram condenados depois. Esse histórico a gente tem que saber, porque a gente tem que entender onde estão as mulheres e onde estão. Eu fico olhando para mim aqui para baixo em vez de olhar para a câmera. Eu vou olhar para vocês aqui. Onde estão as mulheres inseridas dentro de toda essa história e onde estão os negros inseridos dentro de toda essa história, entenderam? E de como tudo foi moldado para que os negros, as pessoas que não se enquadram na economia,
chegassem à unidade prisional como estão hoje. Vocês podem ver como as leis eram e foram sendo perseguidas conforme essa população foi sendo presa. Bom, outra curiosidade aqui, antes da gente entrar na questão das mulheres propriamente dita de direito, eu queria falar com vocês sobre os livros de romance. Os livros de romance, eles são importantíssimos, porque eles deram origem aos direitos humanos. Eu não vou aqui ficar falando sobre os direitos humanos, mas são os livros de romance que criaram empatia lá para 1700 e que fizeram a pessoa se sentir no lugar de outras que passavam as mulheres, principalmente, sofrer violência doméstica, e para a gente ter o nascimento dos direitos humanos. E isso tem bastante num livro de direitos humanos, que é da chama Lynn Hunt. Ela traz Clarissa, Juliet, Pamela, que são livros de romance da época. Então, eu só trago isso como curiosidade para vocês mesmo, para a gente ver que até os romances, que a gente acha que às vezes não tem importância para o direito, ele é o fundamento de todos os direitos humanos até hoje. Por exemplo, essa linha que eu falei para vocês de ultrapassar a pena corporal para chegar à penitenciária e de ter esse confinamento, tem um livro do Robson Crusoe, que foi também o idealizador de fazer as modificações para remodelar esse sistema penitenciário. Então, quando falarem de livro de romance, preste atenção, porque eles podem sim ser importantes para a nossa história e para criar empatia no próximo. Tem um outro livro aqui de uma mulher que foi presa nos Estados Unidos, ela chama Elizabeth Gurley Flynn. Ela fala que o dia que as mulheres criminosas podiam se regenerar por meio de assimilação de comportamento, eles tornavam elas especialistas na vida doméstica. Então, falando tudo isso que eu falei para vocês sobre o criamento, a criação da penitenciária, e aqui a mulher passou a ser sujeito de direito para poder receber a pena, assim que a mulher começou a parar de sofrer violência doméstica, entre aspas, porque ela sofre até hoje, e passar a ter a pena pelo próprio Estado, o Estado via para ela uma especialidade de vida doméstica para cozinhar, limpar e costurar, que é o que ela conta nas primeiras penitenciárias em que tinha mulheres, elas eram educadas a serem donas do lar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com tudo isso que eu trouxe até agora é: mulher sofre violência doméstica, mulher sofre violência do Estado e a mulher sofre violência social. E tudo isso retratado no nascimento das próprias penitenciárias e na forma de punir hoje com a prisão, né? Com a pena privativa de liberdade. Então, passada essa fase, eu vou entrar para vocês e mostrar que a mulher ela é suscetível de erro, né? Eu vou passar alguns dados do departamento penitenciário das mulheres presas, e esses dados são importantes. É claro que vocês não precisam ter na cabeça o número de pessoas presas, e nem isso seria exigir demais, né? Mas é só para vocês terem uma ideia, para a gente chegar no tema central aqui da aula de hoje. A população feminina, ela é 4,94% da população prisional, tá? Então, para vocês entenderem, ela não é quase nada perto da população masculina, ela não chega nem a 5%. Os estados, eles têm obrigação de ter a listagem com o nome de mães, se têm filhos, se são provisórias ou condenadas, se são gestantes, parturientes ou com número de processo ou inquérito policial. Nós temos, eu trouxe um número total para vocês, mais atualizado, 208 presas grávidas, isso em termos do Brasil, tá? Puerpérias, 44. Mães de crianças até 12 anos, nós temos 12 mil mulheres, 12.821. Mulheres maiores de 60 anos, 434. E mulheres com doenças crônicas, 4.052.
37% dessas mulheres não têm ainda condenação. Elas são presas provisórias. 36% são condenadas no regime fechado. Só que dessa proporção que eu estou falando para vocês, 70% dos presídios construídos para as mulheres, específico das mulheres, e eu vou entrar nisso daqui a pouco, elas são para regime fechado. Então, eu tenho menos presas em regime fechado, mas mais presas em provisórias que utilizam esses estabelecimentos. 16% do regime semiaberto e 8% no regime aberto. Esse dado aqui eu queria que vocês lembrassem. 74% dos estabelecimentos prisionais do Brasil foram construídos para detenção de presos do sexo masculino. Isso quer dizer que 18% foram construídos para o público misto e 6% só para o público feminino. Então, eu só tenho 6% de unidades prisionais destinadas exclusivamente às mulheres e 74% destinado aos homens. Então, a primeira premissa que eu tenho é que existe superlotação quanto à população carcerária feminina. Tem déficit de vagas e a maioria das mulheres estão presas em unidades prisionais mistas. O que é uma unidade prisional mista? Para vocês que são estagiários aqui, alguns estão começando. As penitenciárias, como eu disse, elas foram criadas para os homens, né? As mulheres mal eram sujeitos de direito, depois viraram sujeitos de direito, e o número da população feminina é muito baixo, de mulheres presas, quase 5%. Então, a construção, que a gente chama de arquitetura penal, arquitetura prisional, esse tema, esse nome é importante, que é o desenho de arquitetura, de engenharia, que tem o mapeamento, ele é feito para homens. Então, 74% das unidades são feitas para homens. Então, temos os pavilhões ali, os blocos, que é assim que é dividida a unidade. E, por exemplo, uma unidade tem 10 blocos para homens, eles fazem um bloco para mulher, no meio da unidade prisional, que é para homem. Isso é uma unidade chamada mista. Nesse primeira premissa, eu queria que vocês lembrassem do artigo 82 da Lei de Execução Penal. O artigo 82, ele prescreve que a mulher e o maior de 60 anos eles teriam que ser recolhidos em estabelecimentos próprios, adequados à condição pessoal. Se eu tenho 74% em unidades prisionais mistas, isso significa que a maior parte das mulheres está em local indevido. Então, a primeira premissa que eu quero que vocês guardem é que a mulher está em local indevido. E isso vai ser importante para a gente usar a súmula vinculante 56 mais para frente, né? Porque ela não está cumprindo pena no local adequado. Ela teria que ter um estabelecimento próprio, adequado à sua condição pessoal. Além de tudo isso, nós temos o quê? Falta de saúde específica para a mulher nas unidades, falta de kit de higiene adequado. A maior parte do público feminino está entre 18 e 24 anos de idade. A maior parte das mulheres são pardas, 48%, e 15% pretas, que nos trazem aqui a nossa segunda premissa. Então, nós temos um perfil de mulheres jovens, negras, pardas, com filhos. Agora eu vou entrar em qual tipo de crime que a mulher geralmente comete. 60% praticam crime de tráfico de droga. 12% praticam crime de roubo. 7% de furto, 6% de homicídio. Isso significa que a maior parte dos crimes aqui praticados por mulheres, mais de quase 60%, são crimes sem violência. Então, a terceira premissa que eu chego com vocês é que os crimes são praticados sem violência, que geralmente levam a uma pena de 4 a 8 anos. Eu vou abrir aqui meu outro documento. Então, recapitulando aqui, nós tivemos, com todos esses dados que eu trouxe para vocês e o criamento, de novo, a criação da penitenciária, eu tenho 3 premissas para passar para vocês. A primeira é que existe superlotação carcerária feminina. Segundo, que elas estão em unidades prisionais que não são adequadas à
questão feminina, elas estão em unidades prisionais irregulares, são as mistas. A segunda premissa é que o perfil das mulheres são de jovens, negras e com filhos, né? Que são as mulheres economicamente viáveis. A terceira premissa são crimes praticados sem violência, com pena de 4 a 8 anos. E a quarta premissa é que as mulheres não possuem trabalho ou estudo. A maior parte das mulheres não estudam, só 20 e poucos por cento das mulheres estudam e trabalham dentro de unidade prisional. Então, a gente fecha aqui o perfil da mulher presa. O perfil da mulher presa é: ela cumpre pena em local inadequado, ela é uma mulher jovem com filho, ela é mãe, ela pratica crime sem violência ou grave ameaça, com pena de 4 a 8 anos, e a maior parte não tem estudo e não tem trabalho dentro da unidade prisional. E detalhe, muitas utilizam remédios psiquiátricos. Então, a gente estabeleceu aqui um perfil. Isso vai ser importante para ver quais as medidas que a gente vai usar para conseguir uma liberdade. Tanto, eu vou falar para vocês hoje, tanto das provisórias quanto das condenadas, tá? E da fundamentação. A fundamentação de uma é diferente da fundamentação de outra, e isso eu vou trazer para vocês também. Eu vou trazer um caso concreto para vocês de provisório, para vocês terem em mente, para depois, quando eu trouxer a questão da legislação, a gente lembrar. É um caso concreto que eu peguei. Só não vou falar o nome dela, tá? Vou chamar ela de Maria. A Maria, ela praticou um furto, primária, 20 e poucos anos. Praticou um furto em março. Supostamente, porque ainda não foi condenada. Aí participou ali fez a conversão, né? O juiz não fez a conversão, concedeu a liberdade provisória, ela saiu. Só que depois de uns dias ela foi presa de novo em um suposto furto de carne dentro de um supermercado. Segundo ela, foi a amiga que colocou a carne dentro da sacola. Porque ela tinha esse processo anterior de furto, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, não realizou audiência de custódia, porque na minha cidade não estão fazendo audiência de custódia, e ela ficou presa. E depois de 2 meses eu fui fazer a inspeção dentro da unidade prisional e encontrei essa mulher lá. E ela está numa vara que não tem defensoria. E não tinha pedido de liberdade. Enfim, uma mulher presa por furto de carne, isso já é um absurdo. Como eu disse, a maior parte das mulheres estão presas em crimes sem violência. E para detalhar, ela tinha uma filha de 5 e uma de 3. E a de 3 é especial e fazia tratamento na PAI. E ela deixou essas crianças com a vizinha, e ela não sabia com quem elas estavam. Depois eu conversei com a avó, e a avó disse que essas crianças estavam sozinhas, uma cuidando da outra. A de 5 cuidando da de 3, há mais de uma semana, que foi quando ela ficou sabendo, foi depois de uma semana, e elas estavam lá, o companheiro tinha ido embora, e elas estavam ali sem ter o que comer, uma com a outra. Então, assim, além de tudo que eu falei para vocês, essa violência doméstica que as mulheres sofrem, essa violência estatal, essa violência social, quando a gente prende uma mulher, quando o Estado prende uma mulher, ele não se preocupa onde ficam essas crianças, com quem ficam essas crianças. Então, o problema do direito é que ele não pode viver sem uma estrutura social, né? Uma estrutura de assistência social, uma estrutura psicológica. E nesse caso mostra tudo para vocês a falha e de todos os pontos do Estado. E depois eu vou mostrar para vocês que na lei esse caso é absurdo, porque ela simplesmente teria direito a responder em liberdade. A gente tem lei, a gente tem decisões judiciais e a gente tem questões também interamericanas. Eu vou trazer tudo aqui para vocês. Eu vou começar trazendo para vocês uma questões de direito internacional. O direito internacional, ele é mais importante que o direito interno? Não. Óbvio que a gente tem o direito interno para ser aplicado e existem algumas normativas internacionais que, é claro, têm efeito de emenda constitucional ou são consideradas supralegais, mas não é essa questão de importância que eu digo para vocês. É a questão de que existe legislação suficiente interna para a gente resolver o caso dessas mulheres, principalmente essa mulher que eu contei para vocês da provisória. E eu vou falar um caso aqui, abstrato também,
de uma mulher que foi condenada, por exemplo, no regime semiaberto e está em unidade prisional. Ou uma mulher que foi condenada no regime fechado e é mãe também de uma criança de 3 anos, que cumpre pena por um regime de tráfico, por exemplo, e está no regime fechado dentro de uma unidade prisional mista. Então, dá para a gente fazer alguma coisa? Eu vou mostrar para vocês aqui que dá, tanto no caso dessa provisória, quanto no caso dessa mulher condenada aqui que a gente inventou agora. Bom, no direito internacional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma entidade, né, que integra o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, junto à Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que tem sua sede em Washington, e que tem função primordial de promover a observância da defesa dos direitos humanos na América. Então, vocês devem saber isso, vocês estão na faculdade, existe o Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, aqui eu falo em termos da ONU, e sistemas regionais, o sistema americano, né? E o sistema africano, o sistema europeu. Eu vou trazer para vocês o que está no guia prático para reduzir prisão preventiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu estou falando do sistema regional nosso da América. Ele fala o seguinte, essa frase aqui é muito importante. Considerando que a detenção preventiva afeta de forma diferente e desproporcional para as mulheres, os estados devem adotar medidas especiais que contemplem uma perspectiva de gênero e que permitem respeito e garantia de direitos das mulheres privadas de liberdade, como os apresentados nessa seção. Então, o sistema interamericano, ele reconhece que a forma de tratamento das mulheres é diferente e desproporcional. E depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês de que a mulher ela deve ser tratada de forma diferenciada. Justamente porque quando ela vai presa, e por isso que eu trouxe o caso concreto para vocês, não é só ela que vai para a cadeia. São os filhos, são os parentes, geralmente ela é renda da família, é ela que está sozinha cuidando ali dos filhos, ou mesmo que tem um marido, tem essa dependência das crianças com ela, né? Tem a questão da mãe, da avó, então, o sistema interamericano, ele admite que a questão da mulher ela é diferenciada. E ela determina que o poder judiciário enfrente essas circunstâncias. Então, a gente tem aqui uma determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesse guia prático para evitar a prisão preventiva, para que o Estado brasileiro e todos os estados que façam parte, né, tragam essa diferenciação no poder judiciário. O Poder Judiciário ele tem que entender e verificar no processo o interesse superior da criança e a proteção. O Judiciário ele também tem que fazer, quando ele for fazer esse julgamento, tanto da provisória aqui, essa questão da provisória, mas isso a gente pode usar para as definitivas, uma posição e reconhecer que, historicamente, como eu expliquei para vocês, historicamente, a questão das mulheres na sociedade é de forma desfavorecida. Então, eu tenho que ter esse reconhecimento pelo juiz e da vitimização anterior, como eu mostrei para vocês, de violência das mulheres que vem sendo sofridos desde sempre, né? Desde quando a gente se conhece como ser humano. Com base, então, nesse melhor interesse da criança, os juízes vão ter que priorizar uma aplicação de medida não privativa de liberdade. Então, a gente tem um sistema interamericano que a mulher ela tem que ser tratada de forma diferenciada e que a gente tem que priorizar as medidas não privativas de liberdade e aplicar critérios proporcionais para determinar uma prisão. Além da questão do sistema interamericano, já no sistema global, a gente tem as regras de Bangkok, que são regras das Nações Unidas para tratamento específico das mulheres, que traz também que as medidas não privativas de liberdade devem ser preferenciais. 3 regras são importantes para as mulheres na regra de Bangkok, que eu acho importante. A regra 1, a regra 2 e a 64. A regra 1, porque fala das necessidades e realidades específicas da população. A regra 2
é que as mulheres ingressas devem ser providas de condições para contatar parentes e acesso à assistência jurídica. Então, essa mulher, por isso que eu usei de exemplo, ela teve acesso jurídico? Não, ela estava 2 meses sem atendimento. Ela conseguiu contatar parentes? Depois que eu entrei em contato com a avó só, porque ela ficou sabendo da prisão por outras pessoas, a avó, e não por ela, porque ela não teve contato. Então, assim, a gente não cumpre as regras interamericanas e nem as regras gerais aqui das Nações Unidas. Outra regra que é muito importante é a regra 64, que aí vai falar expressamente, ó, penas não privativas de liberdade para mulheres gestantes e mulheres com filhos dependentes serão preferidas sempre que possível e apropriado. Então, para a gente ter na cabeça, a gente tem tanto o sistema regional quanto o sistema global dizendo que a situação das mulheres é diferenciada, que a gente tem que olhar a situação delas e fazer um resgate histórico de toda a violência e vitimização dessa mulher, e de que as penas não privativas elas são preferencial para as mulheres. Por fim, eu vou citar um terceiro, também ainda, a gente ainda está nas regras internacionais, que são os princípios e boas práticas de proteção das pessoas privadas de liberdade das Américas, voltando aqui ao regime regional da América, que é a Resolução 1 de 2008 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No princípio 2, estabelece que, assim como nas regras de Bangkok, né, que não serão consideradas discriminatórias as medidas que destinem a proteger exclusivamente os direitos das mulheres. Porque tem várias coisas assim. Ah, mas vai dar uma diferenciação para a mulher, por que não para o homem? Não, por causa de tudo que eu falei aqui, do resgate histórico, de toda essa questão de legislação internacional, não são consideradas discriminatórias as medidas que eu use para proteger exclusivamente essas mulheres. Então, vamos sair agora do sistema internacional e eu vou entrar aqui no sistema nacional e vou falar de alguns atos normativos nosso, brasileiro, que são relevantes. Vou passar rapidamente na Constituição, né, que não é nosso foco. Bom, na Constituição Federal, no artigo 5º, prescreve no inciso 50 que às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. É óbvio que não é o que a gente quer, a gente não queria que uma criança ficasse dentro de uma unidade prisional amamentando. Mas ela tem aqui um direito constitucional de ficar com o filho dela. Então, ela tem direito a permanecer com o filho durante o período de amamentação. E isso ela não pode ser privada. E na prática ela é. Vocês sabem que muitas crianças, depois que nascem, são retiradas do peito da mãe dentro da unidade prisional. E eu já atendi uma mulher que ficou com um transtorno mental muito severo depois que tiraram a criança do peito dela com 6 meses de idade, com 4 meses de idade, em Minas Gerais. Outro inciso aqui é que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens estendidos aos sucessores, né? A gente não pode passar da pessoa do condenado a pena. E a gente passa da pessoa do condenado porque, como eu disse, as crianças também sofrem, porque elas param de amamentar e, às vezes, elas ficam presas junto com as mães, por exemplo, em Vespasiano, né, que é uma unidade prisional que tem criança presa. Então, eu estou passando a pena da condenada para a criança. O artigo 6º traz os direitos sociais e fala dos direitos sociais, a educação, a alimentação, e ele entra a maternidade e a infância. Então, a mulher ela tem direito à maternidade e a criança ela tem direito à infância. E o 227, que traz os direitos da criança e do adolescente. Então, na base constitucional, nós temos o direito da mulher ficar com a criança, o direito da criança ficar com aquela mulher. Tá? E isso é essencial tanto para a presa provisória, tanto para a presa definitiva. No Estatuto da Criança e do Adolescente, também a gente tem várias disposições aqui que trata da mulher. Por exemplo, no artigo 8º fala de assistência psicológica a essa mãe gestante, que também é aplicada às mulheres que se encontrem privadas de liberdade. Então, isso também está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entrando na Lei de Execução Penal, que é mais aqui o nosso foco, nós tivemos várias leis que alteraram a Lei de Execução Penal.
Uma lei que é importante, que é a Lei 11.942 de 2009, ela traz, no artigo 14, o direito à assistência à saúde, acompanhamento médico da mulher, principalmente pré-natal e pós-parto. Então, essa mulher, além de ter direito de ficar com a criança e a criança de ficar com a mãe, essa mulher tem direito a toda assistência de saúde, pós-parto, pré e pré-natal. No artigo 82, parágrafo 2º, fala que todo estabelecimento que seja destinado às mulheres são dotados de berçário, para que possam cuidar dos seus filhos. Lembra que eu falei ali no começo que 74% das unidades são mistas? Que as mulheres cumprem são mistas? Então, se ela não está no local adequado para ela, quanto mais existir uma maternidade ou um local para ela amamentar uma criança. Isso é importante para a gente entrar na súmula vinculante 56, repito, tá? O artigo 89 vai falar da arquitetura penal aqui também, para que tenha creche para crianças de 6 meses a 7 anos. Então, como eu disse, elas são jogadas num bloco dentro do pavilhão, dentro da unidade prisional masculina. Então, é óbvio, ela não vai ter, muito menos, não tem berçário, muito menos creche, né? A Lei 12.121 de 2009 fala que as agentes que façam revista nas mulheres, elas têm que ser do sexo feminino. E isso até é importante que na infância e na juventude, nós temos também no centro socioeducativo, ontem foi aprovada uma lei justamente de que as agentes que façam revista nas adolescentes seja mulher, igual acontece com as mulheres na lei de execução penal. Bom, outra lei importante, essa é muito importante para a gente aqui da execução, eu queria que vocês prestassem atenção agora, se vocês não tiverem, tá? A Lei 13.769 de 2018, ela muda a Lei de Execução Penal, no artigo 112, para progressão de regime. E isso é importante que tem muitos processos ainda sem essa previsão. Se a mulher for gestante, ou for mãe, ou for responsável por criança até 12 anos, ou com deficiência, presta atenção, que ela não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, ou não praticou o crime contra seu próprio filho, tenha bom comportamento e não integre organização criminosa, ela tem direito à progressão de 1/8. Isso se aplica ao tráfico de drogas? Sim, não há vedação para o tráfico de drogas. Ela tem que ser primária. Mas a gente sabe que tem muito crime de primário que é mais de 5 anos. Então, 1/8 para tráfico de drogas. Aplica para associação ao tráfico? Aplica, porque a vedação aqui é de organização criminosa, que é lei específica. Tá? Isso é pacífico na jurisprudência. O tráfico, então, é porque não tem vedação na lei, e a Associação para o Tráfico já decidiu a 6ª turma do STJ, HC 522-651 de São Paulo, de que é aplicada princípio da legalidade, gente, princípio da legalidade estrita. A lei prevê que não pode ser organização criminosa, que é uma lei específica, e não associação para o tráfico, que é o artigo 33 da lei de tráfico de drogas, né? Bom, o departamento penitenciário, ele tem uma obrigação, que é um departamento que fica vinculado ao Ministério da Justiça, ele avalia a desnecessidade do regime fechado. Tá escrito isso no artigo 72, parágrafo 2º e parágrafo 3º, parágrafo 2º, desculpa, e que ele fala assim, eu acho importante isso pra gente aqui da Defensoria, e é um artigo que não é explorado. Ele fala assim que o departamento penitenciário ele tem que avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado para cumprimento de pena dessa mulher em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então já dá um indicativo aqui de que a gente tem que repensar o regime fechado. Outra lei aqui importante é a Lei 13.257 de 2016, que traz o marco legal da primeira infância. Essa lei é importante para a questão das mulheres provisórias. No 318, ela prevê que as mulheres podem responder soltas, né, em prisão domiciliar, se elas forem gestantes, mulheres com filhos até 12 anos de idade,
incompletos. Bom, só fazer aqui uma pausa para explicar um negócio para vocês. Eu posso usar o 318 do Código de Processo Penal por analogia na execução penal para presa condenada? Não. É pacífico na jurisprudência que não, viu, gente? Nós não podemos utilizar. A lei de execução penal ela tem regramento próprio, ela tem o 117, que traz a prisão domiciliar. Então, assim, eu não posso utilizar por analogia. A mulher presa provisória, ela usa o 318. Nós, na execução, a gente usa o 117 e a súmula vinculante 56. Por quê? Porque a súmula vinculante 56, ela fala que se você está num local, num regime que é mais gravoso ao que foi imposto, você tem direito a responder num regime menos gravoso. E quando eu entro isso com as mulheres condenadas? Gente, é simples. A mulher do regime fechado está aí numa penitenciária mista dentro do bloco feminino. Ela está em local adequado, cumprindo o regime fechado? Não. Ela deveria estar numa unidade prisional exclusiva para o sexo feminino, adaptada às suas questões, com creche, com berçário. Então, ela está cumprindo pena num regime mais gravoso. Então, a gente tem que entender que a nossa solicitação, às vezes, de uma prisão domiciliar para um regime fechado, ela é uma fundamentação diversa, não é a mesma da provisória. Eu falo isso que eu sempre pedi para usar por analogia o 318, e depois eu fui pesquisar no STJ, e isso é vedado, eles não utilizam. Mas dependendo do caso concreto, eles aceitam prisão domiciliar para o regime fechado. É raro, mas eles aceitam. Eu preciso mostrar a outra diferença entre a provisória e a condenada é que na provisória eu não preciso mostrar a imprescindibilidade dos cuidados do filho, porque isso já é decorrente da própria lei, entendem? Eu não preciso provar que aquela mãe cuidava do filho. Entretanto, na execução, eu precisaria de um. A Siri aqui entrando de novo, gente. Na execução, eu precisaria de um estudo psicossocial para provar que aquela mãe é indispensável para aquela criança. Então, eu tenho dois blocos bem diferentes de provisórias e sentenciadas, mas eu tenho uma luz no final do túnel. A do semiaberto em Minas, eu nem preciso dizer para vocês que elas estão, obviamente, no local indevido, porque não existe colônia industrial agrícola ou similar em Minas Gerais. Então, todas do semiaberto estão cumprindo pena em local inadequado. Mas as do fechado também. Então, a gente pode entrar com a fundamentação por ela ser mãe, por a criança precisar dela, usar o marco legal da primeira infância, algumas questões que nem eu falei para você aqui, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que a mãe é imprescindível, de que da lei de execução penal, de que ela está em um local adequado com a súmula vinculante 56. Bom, eu vou aqui, depois eu volto nisso. Eu vou entrar a gente já viu a lei de execução penal, a questão do marco legal da primeira infância, Código de Processo Penal, a Constituição Federal, normas internacionais. Agora eu vou entrar em outras resoluções e atos normativos, muito importantes também, e que a gente precisa conhecer para fazer esses pedidos das mulheres. Bom, nós temos um plano que chama Plano Nacional de Saúde do Sistema Prisional, que é do Ministério da Saúde. Em 2004, ele previu a necessidade de realização do pré-natal e controle de câncer cérvico-uterino e de mama das mulheres. Então, isso é importante, é só para vocês saberem que existe um plano nacional que trata da questão da saúde da mulher. Existe uma portaria do Ministério da Justiça, que é a Portaria Interministerial 210 de 2014, que traz uma política importante, que chama Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional. É PNAMP. Por que essas políticas são importantes? Porque, vocês sabem o fundo penitenciário, que ele é feito com multa? O dinheiro da multa, ele vai para um fundo. E esse fundo, ele é utilizado no sistema prisional. E para a gente ter acesso a esse dinheiro, a gente que eu falo é o governo, tá? Para a gente ter acesso a esse dinheiro, é necessário uma política. Então, as políticas são importantes
para que tenha depois um planejamento para a utilização do dinheiro para alguma prática. Então, nessa questão, por exemplo, das mulheres, eu vou ter prevenção de violência, então, para palestras, ou para fomentar educação, trabalho, para documentação. Tudo isso está dentro da política. Então, eu vou poder ter projetos que utilizam esse fundo penitenciário para efetivar essas políticas aí de controle de câncer, de pré-natal. Tem uma resolução do CONANDA, que é da própria questão das crianças, que é importantíssimo, que é 210 de 2018. Essa todo mundo tem que ter na cabeça aqui, ó. Fala assim no artigo 2º que deve ser priorizada a manutenção da criança com a mãe, fora do cárcere, em liberdade ou em prisão domiciliar, com base nos princípios norteadores do direito à criança, bem como a legislação pertinente. Por que é importante? Porque o próprio conselho de criança entende que a criança tem que ficar com a mãe. Então, eu não estou falando aqui do sistema prisional que fala que a gente quer que a mãe fique em liberdade para cuidar do filho, pensando só na mãe, de ter uma prisão domiciliar. Não. O estudo da criança que foi feito é que a criança também tem necessidade de ficar com a mãe e que é preferível a mãe ficar em liberdade. Então, esse artigo 2º dessa resolução 210, de 5 de junho de 2018, é importantíssimo. O Conselho Nacional de Justiça, que é aquele conselho que trata da questão do poder judiciário, tem também resoluções importantes que trazem das mulheres e mães, né? Eu tenho uma da audiência de custódia que fala que as mulheres elas têm que ser identificadas ali, né? Na própria audiência de custódia, para a gente ver se tem filho, se não tem, se tem filho deficiente, que é a 252 de 2018. E depois tem outra, que é a 369, essa é novíssima, de 19 de janeiro de 2021. E essa resolução eu indico vocês lerem. Então, vou repetir aqui, resolução 369, de 19 de janeiro de 2021. Por quê? Porque ela faz um link de tudo que eu falei aqui. Ela traz toda a questão internacional, Constituição Federal, legislação interna, súmula vinculante 56, decisões dos habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que eu vou falar aqui rapidamente, tudo isso e junta numa resolução, dizendo que os juízes têm que fazer identificação de quem são as mulheres que são mães, que são responsáveis por criança, e quem é provisória e quem é de execução. E fala para o juiz utilizar todas essas normas. Ele fala o seguinte aqui, ó. Aqui, ó. Os sistemas de cadastro, eles têm que apurar o caso de custodiada gestante ou mãe responsável de crianças ou pessoas com deficiência. E que seja feito indicativo da necessidade de analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Aí, então, lembra, na lei está escrito do 318 do Código de Processo Penal, para provisória, expressamente. Crime sem violência, não foi feita violência contra o próprio filho, ali já está na lei que ela pode responder em prisão domiciliar. E aí o CNJ reforça isso. Só que para condenada definitiva, lembra que eu falei, a gente não pode usar o 318. Só que aqui fala o quê? Que também para ver o cabimento da saída antecipada no regime fechado ou semiaberto, conforme súmula vinculante 56. Então, o CNJ ele dá um indicativo para o juiz. Ó, para provisória, você verifica aí se ela é mãe ou não, e tudo para aplicar o 318. Para definitiva, você verifica aí a possibilidade de saída antecipada, tanto no fechado quanto no semiaberto, falando para usar a súmula vinculante 56. Então, o próprio Supremo, ou desculpa, o próprio CNJ aqui, está falando, vai ter regime fechado que não está em local adequado e que a criança é imprescindível para a mãe. Tá ok? Vocês entenderam isso? Tá ok, pegou mal demais, né? Foi sem querer. Bom, tem outras aqui questões jurídicas, tem uma nota técnica do Departamento Nacional. O Departamento Nacional,
ele gerencia esse dinheiro do fundo, que nem eu falei para vocês, né? E, e ele faz várias portarias e notas técnicas que trazem dos grupos hipervulneráveis, que a gente chama. Então, eu tenho, por exemplo, uma nota técnica de o que o diretor faz, deve fazer quando a mulher entra no presídio. Então, o que ele tem que analisar, o que ele tem que verificar, para onde ele manda, que tipo de atendimento de saúde psicológico ele vai ter que fazer. Tem de LGBT, tem de indígena. Então, tem várias notas técnicas. São fundamentais, é como se fosse uma doutrina aqui. Então, tem uma nota técnica aqui, 17, de 2020, do Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário, que traz essa questão da porta de entrada. Bom, tem um conselho que chama Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e esse conselho, ele é órgão de execução penal pela Lei de Execução Penal, e ele vai dar a política penitenciária do país. E o DEPEN vai lá e financia com esse fundo essa política. E tem uma resolução que não é para ser aplicada com esse fundo, essa resolução é só um indicativo para os estados cumprirem, que fala o que a mulher tem que ter no mínimo, não só a mulher e o homem, um kit de material de higiene e de material para ficar dentro da unidade. Então, um colchão, um lençol, para mulher, se eventualmente tiver criança. É importante prever isso, gente. Vocês que são estagiários ainda, não sei se algum de vocês já conhece a unidade prisional. Aqui em Minas, a gente não tem tanto problema com fornecimento de assistência material. É claro que tem, assim, não fornecem sabonete às vezes, só sabão, não dá com regularidade, tudo. Mas a gente tem estados, por exemplo, Goiás, que eu já fiz inspeção, que nem colchão o estado fornecia. E isso é um indicativo forte para a pessoa entrar em facção criminosa. Então, quando eles dizem que defensor defende bandido, isso não é verdade. A Defensoria Pública, ela é forte em combate ao crime organizado justamente quando a gente prevê direitos humanos, questão material, porque quando o Estado fornece esses materiais para a pessoa, ela não precisa entrar em facção para ficar devendo para ter onde dormir ou para ter o que comer. Se ela entrar na facção, ela vai entrar porque ela quer. Então, é balela esse negócio de falarem de questão de defender bandido, quando, na verdade, a gente pensa em política de direitos humanos e isso trazendo humanidade para a pessoa, ela não precisa se vincular a facções, né? Algumas delas. Até aqui tá tudo bem, gente? Só que eu vou falar aqui de grandes julgamentos e controvérsias. Eu vou trazer dois julgamentos para vocês aqui, que é o HC 165704, que é uma decisão recente, que também fala só dos preventivos para dos responsáveis de crianças de cuidados menores de 12 e de pessoas com deficiência, mas é importante a leitura para a gente ver se tem alguma questão jurídica às vezes uma doutrina que você tem interesse em a gente usar na execução, porque como a gente viu, a gente não pode usar o 318, mas a gente pode usar a Constituição, a Lei de Execução Penal, todo o sistema interamericano, o sistema global, e ver nas decisões também do Supremo. E teve um outro HC também, os dois HCs coletivos do Supremo, que são importantíssimos para as mulheres, nenhum deles é de execução, que é do 143641, que fala das mulheres submetidas à prisão cautelar também, e que fala de gestantes, puerpérias, mães de crianças até 12 anos. O que o Supremo fixou nessas mulheres aqui, provisórias? Que a gente vai poder depois usar na execução, mas não por esse fundamento, mas por um fundamento jurídico, mas a gente pode usar a ideia do Supremo para entender o que ele entende como razoável para a mulher responder em prisão domiciliar, entendeu? Então, se o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, já é um ponto positivo. Então, porque se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, ele não aceita nem para provisório. Se o crime é praticado contra descendentes, eles não aceitam nem na provisória, também não vai aceitar para a gente na execução. Se a mulher tiver com suspensão ou destituição do poder familiar decidida na direito de família, eles também vetam isso. Isso tudo eu tirei das decisões aqui do Supremo. Então, a gente também não vai ter êxito na execução, se ela tiver com suspensão ou destituição do poder familiar. E situações excepcionalíssimas, tá? Para o juiz negar. Então, se eu for entender isso, eu vou entender que
Na provisória, para reincidente e para tráfico, ok. Eu consigo, tá dentro do 318, porque não fala nada que ela tem que ser primário reincidente. No HC, o ministro fala expressamente que poderia ser para reincidentes e para tráfico de drogas. Então, assim, o problema aqui não é a reincidência e o tráfico. Para a gente poder usar isso na execução, quando for pedir prisão domiciliar para ela cuidar do filho. A gente vai usar a súmula vinculante 56, a gente vai usar o 117 da Lei de Execução Penal, né? Para fazer esse pedido. E lembrando disso, se o crime for, vamos tentar pelo menos equiparar a equivalência jurídica, não a lei, porque a gente não pode usar. Mas é um crime que não tem violência, não tem grave ameaça, mesmo ela sendo reincidente, ela tem filhos, tem que cuidar dos filhos, conseguir um laudo de assistente social, psicossocial daquela família, né? Às vezes a gente pede para o CRAS fazer uma avaliação ali, para ver se a mãe é essencial no lar. Para provisória, isso não precisa. E isso está na resolução que eu falei para vocês do CNJ. Deixa eu lembrar aqui o número dela. A 369 fala isso, que a mãe ela é imprescindível. E a presunção já é fato, já é absoluta de que a mãe é imprescindível para provisória, né? Na execução, eu acho que eu não pediria sem um laudo. Por exemplo, eu já acho que não daria para fazer esse tipo de pedido. Na provisória, então, a presunção ela é legal, de indispensabilidade dos cuidados maternos. Deixa eu ver mais o que aqui. O STJ já entendeu que não precisa demonstrar os cuidados maternos, mas também era caso de prisão provisória. E lembrando que o que eu estou falando aqui é da prisão domiciliar para a mãe e também para a gente pode até usar para as mulheres que estão no regime fechado em locais que são completamente inadequados pela súmula vinculante 56. Ela não precisa nem ser mãe. Aí eu não preciso do laudo. É diferente dos requisitos da progressão para um oitavo, porque aí eu preciso dela primária, hein, gente? Só para vocês terem de questões tudo isso. Dia 14 de junho, a gente teve uma audiência pública dessas decisões, desses HCs coletivos e da ADPF 347 do estado de coisas inconstitucional. E lá foi falado, eu achei interessante trazer aqui para vocês, que a gente tem 13 mil mulheres, mães de crianças menores de 12 anos, que não são os mesmos dados que tinha do Departamento Penitenciário. E o que eu mais achei interessante é que teve uma profissional ali, que eu não vou lembrar agora o nome, e nem a instituição que ela estava, estou esperando publicarem como amicus curiae algum dado estatístico, é que eles fizeram uma estatística para dizer que para os próprios ministros do Supremo não cumprem a decisão do próprio Supremo, porque aqueles habeas corpus coletivos que eu falei para vocês aqui, das mulheres representantes de crianças ou mãe de crianças, 165.704 e 143.641 do STJ são da segunda turma do Supremo. E eles fizeram essa pesquisa dizendo que nem eles da segunda turma do Supremo cumprem a própria decisão. Que tem outro problema muito grande que a gente pode resolver isso aqui internamente, é que a gente não consegue identificar quem que é mulher, quem que é mãe, quem que não é, quem que precisa de um atendimento psicossocial, quem tem saúde mental definido ou não, porque a gente tem esse problema de que às vezes não tem audiência de custódia, às vezes tem audiência de custódia e não é perguntado, e a gente tem. Eles focaram bastante nesse problema da gente precisar uma identificação. O ministro do STJ, que o ex-ministro, o Neff, sugeriu uma identificação visual de processo. Então, por exemplo, o processo de mulheres teria uma tarja diferente do processo de homens, né? Enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou estudando mais sobre mulheres, né? Pode ser que eu encontre algumas decisões diferentes, mas eu faria um resumo assim para a prática, para gente, um pedido prático. Para provisória, é simples. Os HCs coletivos já dão o norte. Essa resolução do CNJ 369 é sensacional, porque ela já fala de que os cuidados da criança já são presumidos, de que eu não preciso comprovar, de que está no 318 a prisão domiciliar,
que pode ser para tráfico, que pode ser para reincidente. Ela só não pode cometer crime com violência e com grave ameaça, nem contra crianças, e nem ter perdido a guarda da criança, o poder familiar, não a guarda, o poder familiar. Então, assim, já tá desenhado nessa 369 ali, para provisória, ficou bem fácil aqui a gente fazer esse pedido. Para a sentenciada, que é mais o nosso foco, a gente tem várias linhas aqui. Então, eu tenho uma mulher, por exemplo, sem filhos, que eu posso bater na súmula vinculante 56 e dizer que ela está num local inadequado, porque ela deveria estar num estabelecimento exclusivo para mulheres, conforme a lei de execução penal. A chance de êxito é muito pequena. Mas eu poderia bater e colocar as normas internacionais que falam que a situação das mulheres podem ser diferenciadas das dos homens. Segundo passo, a mulher ela é mãe de criança até 12 anos, grávida, puerpéria. Eu não vou poder usar, por analogia, o Código de Processo Penal, mas eu posso usar o 117 da Lei de Execução Penal e posso usar a súmula vinculante 56, dizendo que aquela mulher que é mãe, ela é imprescindível para os cuidados da criança. Eu aqui não apostaria no que se presume, eu juntaria um laudo, tá? Não achei isso bem aceito. Na execução penal são difíceis os casos que a jurisprudência dá, prisão domiciliar para regime fechado. Faria esse estudo, juntaria e ainda falaria assim, só que ela está em local inadequado, porque não tem creche, não tem berçário, ela é mãe, não cumpre o ECA, não cumpre a Constituição, e todas essas questões internacionais que eu falei para vocês. Da mulher do regime semiaberto é porque não existe regime semiaberto adequado. Geralmente ficam em galpões, né, jogadas ali dentro de regime fechado. Isso é um absurdo. Isso só fortalece o tráfico, né? Vocês que não vão no dia a dia da unidade, mas a gente que vai sabe. Eles entram com droga, celular, a mando de facção. Eu já cansei de atender gente com falta grave e ameaçada de morte ali por facções. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Acho que já deu para fazer um norte aqui, fazer essa diferenciação. Eu estudei bastante aqui para trazer várias regras internacionais. Eu vou montar um resumo, igual eu fiz do indulto, é que esse está muito bagunçado, então não vou mandar para vocês hoje. Depois eu peço para a Kátia, se ela puder mandar para vocês, tá? Com toda essa legislação aqui que eu falei hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida aqui eu estou à disposição. E eu vou repetir para vocês que eu acho mais importante aqui é essa resolução do CNJ 369 de janeiro desse ano, porque ela traz resumo de todos os atos internacionais, inclusive uns da criança, de Riad, Beijing, Tóquio. Ela traz tudo isso já, e já faz uma questão para a provisória dos 318 e para a definitiva da súmula vinculante 56, ela já faz, ela traz pronto, a resolução é linda. Eu acho que é leitura obrigatória para vocês. Enfim, aqui eu tenho uma jurisprudência que eu vou falar para vocês antes de fechar. A sexta turma do STJ, ela falou aqui que o Superior Tribunal de Justiça ela tem entendimento que, embora o 117 da Lei de Execução Penal estabeleça requisito de prisão domiciliar, porque se vocês forem ler aqui ao pé da letra, o 117 só fala regime aberto, tá? Só que o próprio STJ fala que eu posso estender isso para o regime fechado e semiaberto, desde que eu demonstre a excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da medida. Por isso que eu falo para vocês que é importante mostrar ali por A mais B que aquela mulher é essencial. Então, isso está no agravo regimental do HC 592-361 do Distrito Federal. É por isso que eu falei desde o começo que a gente usa o 117. O 117 ele é para o aberto. É prisão domiciliar para quem está no aberto. Mas desde sempre a gente usa isso para grupo de risco e também para as mulheres. Casos excepcionais, a gente consegue fazer essa utilização. Porque o 117 ele só fala aqui da maior de 70, doença grave, filho menor ou deficiente físico-mental e gestante, mas fala do aberto. Bom, é só isso que eu queria falar para vocês. Eu estou aqui à disposição.
Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Espero não tenha sido muito rápida dessa vez e tenha repetido bastante os pontos importantes. Obrigada. Boa tarde, doutora. Tudo jóia? Tudo sim. No mesmo, dando continuidade, se alguém tiver pergunta, nós estamos liberando o microfone. E caso alguém deseja perguntar, pode mandar no chat ou mesmo levantar a mão do Meet, que nós iremos direcionar as perguntas. Tem uma pergunta aí da Leandra no chat, parece. Jennifer, pode perguntar, seu microfone está desbloqueado. Aqui eu vi da Leandra falando do Centro de Referência de Vespasiano. Leandra, na verdade, o que a gente queria é que não existisse centro de referência para gestantes, né? E que a mãe ficasse em casa com aquela criança. Mas o Poder Executivo aí faz a unidade prisional nos termos da lei de execução penal, ali fica difícil a gente conseguir alguma coisa, né? Mas essa resolução para você, talvez, aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Vou ver se eu acho aqui, que fala que é imprescindível a mãe ficar em liberdade com a criança, que é o artigo 2º, resolução 210 do CONANDA, talvez seja o caminho, tá bom? Jennifer, deseja fazer uma pergunta? Jennifer, nós não estamos te escutando. Doutora Alessa, mais uma pergunta no chat do Tiago. Eu cheguei um pouco atrasado, queria saber se a multa ela prescreve em relação à prescrição do crime ou os 5 anos da fazenda pública. Ô, Tiago, é que hoje a gente inverteu os temas. O Flávio vai dar aula de multa semana que vem. Eu dei de mulheres. Você chegou bem atrasado, hein? Fala a verdade. Você chegou aí no finalzinho do finalzinho. A Jennifer não conseguiu. Jennifer, ainda não estamos te escutando. Se você quiser colocar sua pergunta no chat. Doutor, então no caso, a Jennifer não está conseguindo mandar. Ela pode direcionar o seu e-mail, não pode? A pergunta, a dúvida dela depois? Pode mandar para o meu e-mail institucional e eu respondo sim. Ok. Tá É bom? alessa.veiga, né? Isso. Ok. Aí, Jennifer, por enquanto nós não estamos conseguindo te escutar. Mas depois só mandar pergunta para o e-mail da doutora Alessa. Então, agradeço a presença de todos, todas aqui. Falar para vocês que a gente está tentando montar um novo curso para estagiários e também para defensores de sistema prisional e grupo de hipervulneráveis. Eu acho que a gente tem que entender que o grupo de hipervulneráveis é o grupo mais importante do sistema prisional. Então, eu estou falando aqui de indígena, LGBT, mulheres, grupo de risco, porque se a gente conseguir tratar eles diferenciados, para trazer eles num pé de igualdade com as outras pessoas, para a gente, como defensor, como estagiário, é o principal para a defensoria pública, né? Que se eu consigo dar uma assistência, eu consigo mostrar para o juiz que uma pena não privativa de liberdade para uma mulher é melhor, se eu consigo identificar uma medida de segurança com êxito, vendo que medida de segurança não pode ficar em unidade prisional, isso é ilegal, isso é pacífico no STJ que não pode,
Então, assim, se eu conseguir identificar esses casos, a pessoa que está com doença grave, ou um indígena que tem que avisar a FUNAI, ou um estrangeiro que tem que fazer traduções e tudo com ele, então, se eu conseguir identificar essas pessoas ali, fica mais fácil tratar com a outra população. Então, é por isso que a gente está tentando aqui fazer um novo curso, e quando abrir, a gente avisa vocês, tá bom? Obrigada. A Mauri, deseja fazer uma pergunta? Ele levantou a mão, doutora. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos. Meu nome é Jennifer, eu tentei fazer o acesso pelo outro computador, não consegui, estou aqui falando pelo acesso da Mauri, que também é estagiário. Doutora, eu queria fazer uma pergunta sobre audiência de custódia. É que no começo a senhora tinha falado que na comarca que atua, essas audiências não são realizadas. Aí eu queria saber, não é de observância obrigatória? Qual que é o fundamento para que não realizem essas audiências? Eu ia falar palavrão. Olha, cara de pau. É assim, é obrigatório, é óbvio que tem um caráter obrigatório a audiência de custódia. A gente está na pandemia, aí eles dizem que é que por causa da questão da pandemia, isso fica inviável fazer físico, e que não tem ainda o aparelhamento para fazer ela videoconferência. Entretanto, a gente faz audiência de videoconferência aqui mais de 2 anos. Eu que estou na execução penal, por exemplo, e faço precatória. As duas audiências, tanto de precatória quanto de execução, eu tenho mais de 2 anos fazendo virtual. Eu nem piso no fórum mais para fazer audiência há muitos meses. Então, assim, existe aparelhamento. As unidades prisionais, eu sou de Uberlândia, que tem mais de 3.000 presos. As duas unidades aqui são com salas específicas de videoconferência, e eles falam que não tem o equipamento adequado que a resolução 252 de 2018 do STJ diz que tem que ter para fazer as audiências de custódia. Quando eu faço plantão e preciso, e ele não solta, eu coloco isso no HC, né? Falando que não teve tudo, mas eu não ganhei nenhum HC até agora, não. E estou esperando ver se a defensoria vai tomar alguma medida quanto a isso, de algumas cidades, mas é óbvio, isso é ilegal, e os tribunais passam pano e aceitam uma situação dessa. No meu caso, uma mãe que não conseguiu falar que tinha uma filha especial de 3 anos e que precisava de ajuda, pelo amor de Deus. O juiz nunca quer manter ela presa por causa de pedaço de carne, né? Enfim, mas é isso. Doutora, eu creio que não tem mais nenhuma pergunta, não. Não, calma aí, tem uma no chat agora. Gisele, doutora, boa tarde. Produtos de higiene pessoal em Minas Gerais, as condenadas têm acesso? Sim, é claro que às vezes, que nem eu falei, às vezes atrasam um kit ou outro, não, mas elas sim têm acesso. Minas, a gente tem um regulamento prisional que a gente chama de REMP, tá? Que é o regulamento, tem um nome grande, que é o Regulamento de Administração Prisional de Minas, que é o REMP. Nele está escrito o que o Estado fornece ou não. Então, travesseiro não, né? Mas cobertor, lençol, colchão, calcinha, uniforme, pasta de dente, escova de dente, shampoo, tudo isso é fornecido para o Estado. É aparelho de barbear também para mulher, entendeu? Isso tudo é fornecido. A resolução do CNPCP, que é aquele conselho que eu falei para vocês que é nacional, ele prevê isso para o Brasil inteiro, que são os parâmetros mínimos, mas Minas cumpre pelo menos parte dos parâmetros mínimos. Aqui a gente não tem tanto problema, a gente tem problema mais de atraso ou de não fornecer tudo. Então, por exemplo, sabonete e pasta de dente, que eles mais reclamam. Mas é fornecido sim. Absorvente. É por causa disso que está perguntando. Minas fornece, é pouco, eu não sei quantos, acho que são 8, fornece absorventes, mas é muito pouco, tá? Geralmente os familiares mandam também. Isso aqui não acontece, pelo menos nas unidades que eu já trabalhei, de colocar miolo de pão e essas coisas que a gente vê em outros estados, que é degradante, né? Humilhante. Aqui, eu diria para vocês assim, a gente tem alguns problemas específicos de Minas. Minas é um estado muito violento, é uma unidade, as unidades prisionais aqui têm muita violência aqui, uso de spray de pimenta indevido,
de forma irregular, porque quem pode usar é só chefe de equipe, qualquer agente que usa, uso de cachorro, a gente tem falta de água aqui, como é que fala? Racionamento de água, estruturas antigas de unidades prisionais, mas a questão de assistência material eu não poderia reclamar. A fornecimento de alimentação aqui fornece 4 refeições por dia. Claro que muitos reclamam, a comida às vezes não é boa, chega azeda, porque fica no sol esperando, mas é fornecida 4 vezes por dia. Em Goiás, quando eu fui inspecionar, que eu contei para vocês, tinha presa em delegacia, que não era nem unidade, que recebia 1 ou 2 refeições por dia. Respondido. Eu creio que agora é a última pergunta mesmo, foi a última pergunta. Mais uma vez, em nome da Escola Superior, quero agradecer a doutora Alissa pelas duas palestras, né? Sendo que essa já é a segunda, e informar a todos que nós já estamos na reta final do curso de capacitação. A última palestra, que vai ser semana que vem, dia 9, vai ser com o Dr. Flávio Vandeck, com o tema Multa e Penas Restritivas de Direito. Então, espero todos para fazer o encerramento semana que vem. Muito obrigado. Doutora, seu microfone está mutado. Bom final de semana a todos. Obrigado, doutora. Até semana que vem.